O Brasil criou quase 50 mil vagas de trabalho em julho. É o melhor resultado para o mês desde 2012. Nós vamos conversar com Paulo Miller ao vivo, que vai trazer todas as informações sobre esse índice e sobre essa boa notícia, né, Paulo? Conta pra gente. Finalmente, né, Rogério, uma boa notícia nesse cenário de mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Para a gente ser mais preciso, no mês de julho foram 47.319 novas vagas de trabalho. Esse número, ele representa o resultado da balança, né, do equilíbrio entre as demissões e as contratações registradas no país. No mês de julho, esse é o melhor desempenho para um mês desde 2012. No acumulado dos 7 primeiros meses desse ano, o país já soma 448 mil novas vagas com carteira registrada em todo o país. Se esse cenário, essa tendência continuar, o Brasil deve fechar essa balança de contratações e demissões positiva e quebrar uma tendência de 3 anos de saldo negativo na geração de empregos. O setor que mais se destaca é o agronegócio, seguido pelos serviços, isso no mês de julho. Daí vem a construção civil, a indústria de transformação, serviços de utilidade pública e extração mineral. O destaque negativo fica para a administração pública e para o comércio. Esses dois setores demitiram mais do que contrataram no mês de julho deste ano, de acordo com os dados do CAGED. Os estados que mais geraram emprego em julho foram São Paulo, depois Minas Gerais, seguido pelo Pará. E os que mais demitiram foram Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e também o estado do Pernambuco. Rogério. Obrigado, Paulo Miller, pelas informações. A Janine Alves já está aqui comigo no estúdio para falar sobre esse assunto. Bom dia, Janine. Bom dia. Pois é, Janine, para falar, apesar de Santa Catarina registrar números negativos, esse é o melhor resultado para o mês de julho no país nos últimos 6 anos. Exatamente. Traz um alento, né? Principalmente em junho, que a gente teve um resultado negativo, julho já apresenta essa retomada da economia. Ainda não é o suficiente, não é o que a gente espera, mas já é um bom indicativo, né? Desde 2012 o resultado por mês não era tão bom quanto esse. Para Santa Catarina, infelizmente, o saldo, porque a gente sabe que esse número é só um saldo, é todos os empregos gerados e as demissões realizadas. O saldo foi negativo de mais de 240 funções perdidas. Em compensação, Joinville, por exemplo, apresentou mais de 500 vagas, gerou mais de 500 vagas, mostrando a força do setor industrial nesse momento de retomada. Por outro lado, também a gente pode analisar os dados vendo o quanto ele é desigual nas regiões. Por exemplo, Chapecó já apresentou o índice negativo de mais de 500 perdas de vagas de trabalho no período. E isso também se reflete na questão do setor agroindustrial catarinense, que passa por uma crise, inclusive não afetou tanto o indicador ainda, né, em função das perdas, principalmente das exportações, mas que o Estado, principalmente o governo do Estado, tem que estar muito atento ao que vai acontecer daqui para frente com o setor. E a boa notícia, que embora Santa Catarina tenha apresentado esse saldo negativo, é que a partir de setembro começam as contratações para as encomendas de final de ano, ou seja, o Natal já vai começar a se refletir na geração de empregos também. Dá uma aquecida maior aí, né? Isso, e as pessoas têm que ficar atentas, principalmente aquelas que perderam o emprego, né? Porque o que a gente sabe é o seguinte: a gente vive um período longo de crise. Muitas pessoas, e as que mais preocupam nesse momento, são aquelas que sofrem pelo desalento, ou seja, aquelas que não conseguem, não têm mais motivação para buscar uma vaga de trabalho, muitas vezes não têm sequer o dinheiro no bolso para procurar essa vaga, né? Então, essas pessoas precisam do apoio da família, do apoio das pessoas que estão ao lado, para buscar uma solução. Muitas vezes um curso de formação, numa área específica, a mudança de ramo mesmo, de trabalho. Se preparar e está se adequando aí para essas aberturas de vagas que podem surgir agora com a chegada do final de ano, né? A ampliar as possibilidades. Muitas vezes uma pessoa imagina, eu fiz isso a minha vida inteira e não consigo mudar a tarefa. Não. É bom pensar, é bom se especializar em algo, buscar um curso de formação, e a família tem um papel fundamental em dar estrutura para quem vive o desalento. Hoje são quase 5 milhões de pessoas que vivem esse processo no país. É um dado muito alto. A gente sabe que os dados apontam para 12 milhões de pessoas desempregadas, mais de 12 milhões, só que na realidade existem 27 milhões de pessoas subocupadas.
e são pessoas que, se estiver do lado, a gente precisa realmente dar um suporte, dar um apoio para que elas busquem uma alternativa. O foco não é o desemprego em si, o foco é uma habilitação para alcançar uma nova vaga de trabalho com maior qualificação. A qualificação profissional é o caminho, porque a gente sabe que existem vagas sobrando para quem tem qualificação profissional em alguns setores.